galerinha do terceiro ano, nossa aula de matemática hoje, continuando nossos assuntos sobre somente sólidos geométricos, né? E a gente vai falar hoje sobre o prisma, na verdade, que é um sólido geométrico formado pelos seguintes elementos. Nós temos nele as principais características, na verdade, né? Temos a base, a vértice, a aresta e a face. Olha que legal. Mas, tio João, eu acho que você já sabe muito bem também, mas eu vou lembrar vocês, ajudar a lembrar um pouquinho. A base, olha que legal, a base é o que dá o suporte, né, ao sólido geométrico, é o que sustenta, faz ele ter o apoio para que esse sólido geométrico ele consiga ficar sustentado em algum piso. Tá? É o que dá o suporte, é o que ele consegue ficar, como a gente diria na brincadeira, em pé. Né? Olha que legal. A outra característica que a gente poderia falar sobre a face. Eu trouxe aqui, eu já estava mostrando antes, mas eu trouxe aqui essa caixa da pipoqueira que eu sequestrei da minha esposa, tá? Para a gente testar aqui a estrutura de um sólido geométrico. Olha que legal. Outra característica também que o tio João falou das principais, que é a face. A face, podemos dizer que são a quantidade de lados que cada sólido tem, que cada sólido geométrico tem, tá? Então, cada lado dessa figura geométrica é uma face, tá? Mesma coisa, por exemplo, quando a gente brinca de jogos de tabuleiro, principalmente utilizando o dado, normalmente o dado possui quantos lados, né? 6 lados, que é o formato do cubo. Então, são 6 faces, tá? Então, a gente vai contar a face como quantidade de lados, combinado? E as arestas? As arestas são as linhas que contornam todo o sólido geométrico. É o que forma o seu desenho característico. Por exemplo, eu tenho aqui uma face, outra face. Mas passa por ele para construir esse sólido, eu tenho que fazer o desenho de uma aresta, de uma linha, tá? Então essa linha realmente faz o formato do sólido geométrico. Combinado? E o vértice? O vértice são justamente os encontros das arestas, que são as linhas desse formato que compõe esse desenho do sólido geométrico. Exemplo aqui. Eu tenho aqui esse sólido geométrico, nessa caixa da minha pipoqueira. Vamos representar como sólido geométrico. Eu tenho aqui ó, o formato. Ó. Olha que legal. Essa linha aqui que faz o desenho do formato. Essa outra linha aqui. Eu tenho uma linha aqui, tanto descendo como subindo, ó, e eu chego a um ponto. Esse ponto de encontro de todas essas linhas, né, dessas arestas, são justamente o vértice. Olha que legal. Quando elas se encontram, essas linhas, formando essa pontinha, a gente encontra o vértice. Olha que legal, não é verdade? E para a atividade, no livro de vocês, na página 12 e 13, nós temos aqui deixa eu conferir, tá? Que legal. Para a gente justamente comparar os objetos com algumas imagens que a gente tem aqui, né, na página 12, tá? Para a gente fazer a comparação com os prismas, né? E temos o quê? O prisma de base triangular, o prisma de base hexagonal, o cubo e o paralelepípedo. Olha que legal. Então a gente vai fazer essa comparação, tá? Com que essas imagens aí parecem com os prismas que estão do lado, tá? Percebam a proximidade da aparência de cada imagem com os respectivos prismas, tá? Beleza? E embaixo nós temos o quê? Observem as faces laterais e as outras duas faces, tá? Que são chamadas de base dos prismas abaixo. Nós temos aqui dois prismas representados, tá? Na atividade. Um de coloração amarela e outro de coloração verde. Um mostrando as faces laterais, né, que são os lados, e o outro mostrando a base, onde a figura se apoia em cima de um piso, né? Então ele pergunta, as faces laterais desses prismas têm a forma de qual figura, né? A gente observando a face lateral, o lado que está sendo destacado aí, com que figura geométrica eles parecem, né? Vamos analisar isso. Na outra perguntinha, quantas bases tem cada prisma? Olha que legal, a gente vai observar as duas imagens e perceber
quanto as bases, né, que os faz sustentar apoio, tá? Tem em cada prisma. Analisem bem, tá? Quantos apoios essas figuras têm realmente. E na outra pergunta, ele faz o seguinte: quais diferenças você observa entre esses prismas, tá? Observem com muito carinho, com muito cuidado, tá? Essas diferenças que tem e que, se a gente olhar direitinho, né, é bem perceptível. A gente consegue observar bem, tá? A diferença entre esses dois prismas, tá? E na página 13, que legal, mais atividade, nós temos lá a barraca que o Carlos montou, tá? E ela possui um formato de um prisma. E do lado tem dois tipos de prismas para a gente marcar o X, em qual delas se parecem justamente com essa barraca que Carlos montou. Bem fácil, não é verdade? Já na próxima questão, ele diz o seguinte: destaque e monte os modelos de prisma no encarte. Quem tiver um encarte lá, vai lá, destaca e monta, que tem lá uns prismas bem legais para a gente fazer essas montagens. E depois observe-os e complete a tabela. Quem conseguir montar, vai conseguir observar melhor, mas pela imagem ajuda um pouco também, tá? E a gente vai colocar a quantidade de vértices de cada prisma, de vértices, de arestas, de bases e de faces, tá? De lados. Combinado? Contem bem direitinho, observem com muito cuidado. E na outra questão, no terceiro lá, ele diz o quê? Observem as peças do brinquedo de Gabriela. Olha, tia Gabi. Olha que legal, tá até aqui no livro. E a casinha que ela está montando com algumas delas. Olha que legal. Então temos aí a imagem lá da Gabriela montando a casa dela e várias imagens soltas, vários prismas soltos no espaço. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai circular as figuras parecidas com as peças, tá? Que a Gabriela usou para montar a casinha. Então, a gente vai marcar com X, né? As peças usadas que se parecem com prismas, tá? Então, circule as figuras parecidas com as peças que Gabriela usou para montar a casinha e marque com X as peças usadas que parecem com prismas, tá? Então, são duas coisas para a gente observar, tá? Percebam que nessa mesma questão tem dois sentidos para a gente entender, compreender e fazer, tá? Tanto circulando como marcando X nas figuras que estão sendo apresentadas aí, tá? Então, super beijo do tio João, super abraço virtual e até a próxima aula, ou eu ou tia Gabi, tá certo? Beijão!